Graças e paz a todos, amém? A gente cansa um pouco. Enfim, entendendo o mês de novembro, nós tivemos pela manhã e pela noite essa exposição da vida dos missionários que estão longe daqui. Essa é uma das ideias de fazer missões. É enviar pessoas de um certo ponto para outro ponto. Esse é o princípio do míssil. Ponto de lançamento para atingir um outro alvo. E a gente acha que a missão é só assim. É enviar alguém daqui para lá, quando a gente entende que primeiro a missão que houve aqui na terra foi a missão do Filho em nós. Presta atenção. A missão de Deus em nós. Primeiro campo a ser atingido, difícil, que até hoje é uma guerra, é o meu e o seu coração. Se existe um campo minado, um campo minado por coisas boas e minado por coisas boas e ruins, é o campo do nosso coração. Mês de novembro vai tratar Jerusalém. Por quê? Por que começa em Jerusalém? Porque Jerusalém era a cidade onde Jesus com certeza foi recebido, mas também sofreu, foi rejeitado. E ali ele entendeu que era uma cidade, naquele momento, que não o aceitava. Jerusalém é uma cidade que destrói profetas, mas uma cidade religiosa. Uma cidade que não aceita qualquer boa notícia, mesmo que ela venha acompanhada de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mesmo que seja acompanhado por sinais, prodígios e maravilhas. E isso veio com Jesus. Não é à toa que Nicodemos, um dos principais dos fariseus, um dos principais dos religiosos, como diz lá o texto de João 3, ele vai de noite, porque de noite é mais fácil de eu me esconder. Entende isso? De noite. Enquanto Nicodemos vai à noite para se encontrar com Jesus, para ele se encontrar com Jesus, para perguntar, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. Capítulo um pouquinho mais adiante, ao meio-dia, sol a pino, Jesus vai atrás de uma mulher que estava se escondendo. Um se esconde por conta da religião, e vai atrás de Jesus, à noite. Por causa da religião ele se esconde, mas vai até Jesus. Jesus, de dia, sol a pino, meio-dia, ele vai ao encontro de uma mulher, que se esconde por conta do pecado. O livro de João, começa o ministério de Jesus ali em Caná, fazendo milagres. Depois Jesus vai para Jerusalém, faz muitos sinais. Depois vai para a Judeia, onde ele testemunha a obra do Pai. Não é aceito por conta disso. Duvidam de que Jesus esteja falando de fato do Pai. E depois Jesus vai para Samaria, onde ele encontra a mulher samaritana. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra dependem de nós. Mas a Jerusalém difícil de ser encontrada hoje é o meu e o seu coração. A Judeia depois é o testemunho que você dá dentro da sua casa, para encontrar os seus. A Samaria são os seus vizinhos. Os confins da terra é até onde Deus te levar. O famoso texto de Mateus 28, 18 diz assim. Mateus 28, 18 diz assim: a primeira missão começa com Deus. A primeira missão começa com Deus. É enviando Jesus Cristo como a fonte, o Logos, a palavra. Jesus é o que manifesta a boa notícia. Depois Jesus se torna Ele mesmo, o míssil no nosso coração. Ele é a palavra que atinge o nosso coração.
terreno do nosso coração. Jesus continua a missão do Pai aqui na terra, entendendo como deve ser feito. Diz o verso 18, Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está se preparando para ser assunto aos céus. Se você perceber o trajeto de Jesus, ele nasce, ele aprende, ele nasce em Belém, mas aprende, a sua infância acontece em Nazaré. Nazaré significa Notzer, no hebraico, que significa aquele que guarda a Torá. Numa tradução um pouco mais apurada, significa aquele que continuamente nutre espiritualmente. Como é que se nutre espiritualmente alguém? Guardando a Torá, guardando a palavra no coração. Jesus passou a sua infância guardando a palavra no coração. Ele já entendeu que pela palavra ele tinha uma missão. Quando ele se manifesta para o seu ministério, a primeira palavra que se ouve, João Batista, o precursor, é assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele já aponta para Jesus no começo do seu ministério, o fim dele. No começo ele aponta o fim para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse vai ser o teu fim. Para você tirar o pecado do mundo, tu vai ter que morrer. João Batista possivelmente não falou isso na carne. Não falou apenas isso também porque conhecia as Escrituras. Ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Eis o Cordeiro que não é de nenhum rebanho. Ele é o Cordeiro que veio do céu. E só Ele pode cumprir aquilo que os homens não podem cumprir, o que a lei não pode fazer. Ainda que eu guarde a lei no meu coração, só o Cordeiro, uma pessoa pode fazer isso, amém? Só Ele pode fazer isso. Então Jesus, ele é apresentado para todos. Ele é batizado, ele passa por todos os protocolos da lei. Ele é reconhecido, há uma manifestação da glória de Deus. Eis meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus, ele é iniciado, começa a fazer sentido, já fazia sentido quando ele nasceu, mas ele é apresentado. Por isso que Jesus se manifesta, parte do seu ministério ele está no meio do povo, a sua atividade pública, lá perto de morrer, que ele se reserva aos discípulos. E Jesus começa a se manifestar, e logo depois que ele é falado para ele: eis o meu filho amado, a quem me comprazo. Quem diz isso para ele? Quem diz isso para ele? Quem diz isso para ele? O Pai. Pai. Está vendo que para toda missão tem que ser filho de Deus. Não existe missões sem conversão, sem regeneração, sem chamado, sem ser escolhido. Missão não é para o mundo, a missão é de Deus para a igreja, portanto da igreja. Aqui no finalzinho, exatamente, está dizendo assim: olha, daqui para frente é com vocês. Saibam que se precisar de uma autoridade que venha do céu, eu tenho autoridade. Se precisar dessa autoridade aqui na terra, podem pedir, tem autoridade. Eu estou presente no céu, estou presente na terra. Por isso eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto isso, Jesus, depois que ele é apresentado pelo Pai, ele é confessado pelo Pai, ele é reconhecido pelo Pai, e apresentado para os homens. Como é importante você falar para o teu filho que ele é homem, para sua filha que ela é mulher, e que ela é bela, que ela é linda. Como é bom dizer isso, afirmar o caráter dos filhos. Jesus precisou ouvir isso: eis o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Apesar de você ser o Cordeiro de Deus na boca dos outros, morte para eles, mas é vida para mim, é meu prazer. Entende isso? Sacrifício que dá prazer. Que vos apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo entendeu isso,
Existe assim, ó, vocês não precisam mais morrer. Alguém morreu por vocês. Agora vocês precisam se manter vivos para cumprir aquilo que é agradável, o vosso culto racional. Jesus Cristo, depois que ele recebe essa confissão do Pai, isso autentica a identidade de Jesus, ele vai me dar prazer, ele olha para o céu, sei lá se ele olhou, deve ter olhado. E vou dizer para vocês, irmãos, a nossa audição aqui na terra é muito precária. Por isso que Deus nos deu um ingrediente perfeito para nos ajudar a discernir a voz dele, que é a fé. Não tem como viver nesse mundo senão pela fé. Para ouvir a voz de Deus precisa ser pela fé. Jesus ouve isso, logo mais o que acontece? Jesus é levado, capítulo 4 de Mateus, é levado para onde? E por quem? E o Espírito levou Jesus para o deserto, para quê? Ser tentado pelo diabo. Jesus, ele começou o seu ministério cheio do Espírito, levado, guiado pelo Espírito para o deserto. Isso mostra que muitas vezes que a missão da igreja também passa pelo deserto, amém? Também passa pelo deserto. É uma igreja que vai sofrer, é por meio da igreja que, através do seu sacrifício, a sua devoção, a sua adoração, muitos confessarão os seus pecados, presta atenção. O teu sacrifício, a tua obediência, vai constranger pessoas nesse mundo a confessar pecados, a reconhecer Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de vocês, nós aqui, a igreja, ela vai autenticar que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Uma igreja que crê no seu nome é uma igreja que é filiada por Deus. Eles vão reconhecer que nós somos filhos de Deus, porque os animais, a natureza, os homens, todos nós estamos sofrendo, e eles esperam manifestação dos filhos de Deus. Essa igreja tem uma missão, está sobre ela esse caráter, é o mesmo caráter de Jesus Cristo, e vai desenvolvendo, ela passa pelo deserto, ela é tentada, mas ela resiste, porque ela aprendeu a se alimentar, não só pelo pão, que o mantém vivo fisicamente, mas ela entendeu que, pela palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja que se mantém por conta da promessa, da autoridade, da segurança da palavra de Deus, amém? Presta atenção, homens aqui, homens de Deus, homens, está sobre você esse canal, esse sacerdócio, de trazer a presença entre Deus e a sua família. É você que chama a atenção para a presença de Deus. Mães, constrange os seus maridos a isso. Está sobre você a autoridade dessa casa. Eu estou com você, nós vamos junto. Ainda que tenha uma esterilidade no nosso meio, Deus vai abrir os céus. O céu vai aparecer e nós daremos a luz. Daremos a luz. Essa igreja vai para o deserto, aprende a ser tentada, a não se dobrar diante de Satanás, porque quem oferece coisas boas é Satanás. A única coisa que nos segura no meio da tentação é a palavra de Deus. Não é o seu dinheiro, não é o seu status, não é a sua experiência, a sua habilidade. A gente vai aprendendo que experiência e habilidade é muito bom, mas o que Deus quer é obediência e humildade. Entende isso? A igreja vai caminhando, tem as suas afrontas, tem as suas perseguições, tudo isso faz parte para você crescer, até você entender a igreja gloriosa, que você está também caminhando para a cruz, e para caminhar para ela, você tem que entender, estar conectado com Deus nessa missão. O ID não é para aqueles que não entendem isso espiritualmente, o ID não faz sentido para mim e para você, se nós não formos homens e mulheres espirituais, são para convertidos, homens espirituais e mulheres espirituais. Não há como, isso é ministrado no espírito do homem, no espírito da mulher. Não é nas emoções e nas razões, ainda que elas cooperem junto, mas não é uma conexão emocional e racional. Não,
é espiritual, atinge o teu espírito, e para que ele esteja acordado, coisas têm que morrer. Muitas coisas têm que desabar, as emoções vão cair, as razões vão ser denunciadas, constrangidas, abaladas. O chamado da igreja para viver espiritualmente, não desprezar as emoções e as razões, tem que ser uma igreja inteligente, sim, mas sobretudo espiritual, porque é espiritualmente que a gente consegue entregar o nosso corpo numa cruz. Se for pela carne, a gente foge da cruz. Não se vence uma luta carnal através da carnalidade. Se vence uma luta carnal espiritualmente. Se vence uma luta espiritual espiritualmente. Até que Jesus, ele morre, sofre, entende a cruz. Está consumado, entrega o meu espírito, está consumado, tudo finaliza, Jesus ressuscita. É o que vai acontecer com a gente. Jesus não fica muito tempo aqui na terra, aparece para alguns durante 40 dias. Jesus vai para o céu, é o que vai acontecer com a gente. Então Jesus, na sua trajetória de vida, ele mostra a caminhada da igreja na terra, que representa tudo que passou no caminho de Israel. Tudo, Jesus representa exatamente toda a nossa caminhada, que daqui um pouco, a gente vai morrer, vai ressuscitar e vai para a glória. Mas enquanto isso, Jesus ali diz assim, então, vocês que estão vivos, ide por todo mundo. Quem é que nos manda aqui, gente? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que nos manda? Jesus. Falou-lhes Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A palavra autoridade aqui, está dizendo assim, olha, eu me tornei aquilo que veio de fora. De fora de quem? De Deus. Deus me autorizou ser aqui na terra aquilo que Ele quis que eu fosse. Exatamente isso. Eu fui por um poder que veio de fora. Ex, fora, soucia, eimi, significa eu. Eu fui o eu de fora. Eu me tornei eu, como Deus quis, de fora, como Ele quis, Ele está fora. Entende isso? Uma vontade de fora veio para te ensinar a ser como você tem que ser, na visão de Deus. Isso é autoridade. Você vai ser exatamente aquilo que eu instituí sobre você. Você não pode ser menos que isso. Você vai ser exatamente isso. Por isso eu tenho toda a autoridade para ser o que Deus pediu para eu ser, no céu e na terra. Eu sou filho de Deus, eu sou o rei dos reis, eu sou o Senhor dos senhores. Então, olha aqui, quem nos manda aí é quem tem todo o poder, amém? E nós vamos, amém? Nós iremos, enquanto você estiver vivo, você vai. Vocês irão, nós iremos, amém? Nós iremos. Mas a primeira coisa que acontece é a transformação de quem é que ele tem que ser enviado. Ninguém é enviado senão antes transformado. Isso aconteceu com todos os discípulos. Aconteceu com Paulo. O homem precisa ter um encontro com Jesus. Logo no começo já foi dado, olha, esse aí vai me representar diante dos reis e autoridades, e importa que ele saiba sofrer por conta do meu nome. A gente quer estar na frente de presidentes e reis, mas a gente não quer sofrer por causa do nome. A gente quer boa parte da missão, e não existe boa parte da missão. Existe que todos os dias eu tenho que morrer. É a única chance que eu tenho de saber que, se eu tenho um projeto para mim, ele pode se confundir, ele pode me confundir na missão que Deus tem para mim. Essa frase, é-me dado todo o poder no céu e na terra, o texto fala sobre a soberania de Jesus. Ele fala assim, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Eu tenho poder sobre tudo aquilo que está manifestado. Aquilo que se revelou e aquilo que ainda não se revelou. Presta atenção. Quando ele fala do céu, daquilo que se revelou, daquilo que não se revelou. Tudo que se revelou e coisas que não se revelaram, está aqui no céu, protegido. E bem cuidado. Dos que se revelaram, estão sendo cuidadas.
Dos que não foram revelados estão protegidas. Então tem muita coisa ainda que Deus, do céu, precisa revelar para a igreja. Gente, presta atenção. Por isso que a missão tem que ser organizada. A igreja tem que ser organizada. A igreja é uma igreja de homens e mulheres pecadores, redimidos, chamados para viver pela fé, regenerados, salvos, escolhidos, chamados para serem obedientes, para viver, trazer o reino dos céus aqui embaixo, para dizer assim, olha, então traga essa autoridade do alto para eu viver aqui na terra. E nos organiza nessa missão, porque nós queremos ser enviados. E não pode ser uma estratégia de guerra desorganizada. Por quê? Irmãos, tem um versículo que Jesus mesmo disse que os filhos da luz, ou melhor, os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Se tem um reino que é muito bem organizado, muito bem arquitetado, é o reino das trevas. E a estratégia deles é achar brecha na nossa desorganização. Infelizmente, quando a gente não entende princípios como respeito, obediência, submissão à autoridade, quando esses princípios são quebrados, a gente quebra uma relação. E aí quando há brecha, aí eles estão preparados exatamente para achar uma brecha, no meio dessa desorganização nossa, da igreja, para nos confundir. E aí é onde a gente se confunde achando que é o outro que está brigando comigo, mas só foi uma quebra de princípio. Por isso que princípios, gente, o que nos une são os princípios. Já pensou nisso? Quebra o princípio da fidelidade com a sua esposa para você ver. Quebra o princípio da honestidade com alguém, do acordo, da aliança, do respeito com alguém. Isso afasta as pessoas uns dos outros. O que nos une são os princípios. O princípio do amor. Para de amar, a gente se afasta. Pensa bem, os princípios que nos unem. São os princípios que nos unem. Quebra isso, a gente acha uma brecha. Soberania de Jesus, poder no céu, poder na terra. E Ele manda a gente para todos os lugares. Está dizendo assim, ó, aonde vocês forem, esse poder vai acompanhar vocês. O que precisar do céu vai acontecer, o que precisa acontecer na terra vai acontecer. O verso 19 diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto faz menção de uma ordenança. O ide diz respeito a uma chamada, é a grande comissão. O verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto diz respeito em discipular. Jesus faz uma promessa que estará conosco todos os dias. Olha quantas coisas nós temos nesses 3 versículos, que depois disso aqui, Jesus vai para onde? Jesus é assunto aos céus. Depois ele fala para a gente o quê? Lá em Atos. Permaneça em Jerusalém, até que do alto. O agente que não vai, a pessoa agora que substitui essa presença de Jesus na terra, porque Jesus foi para o Pai, é a presença do Espírito. O Espírito Santo se encarrega para ser esse, chamado para ao lado, para nos acompanhar e nos dar autoridade. Então, eis que estou convosco todos os dias, está dizendo assim, olha, o Consolador vai fazer isso para mim, que é o meu Espírito. A minha autorização para vocês, daquilo que pode vir do céu, para a terra, e daquilo que deve acontecer na terra. Então, todos os dias, eu vou estar com vocês. O Espírito vai fazer isso. Então, sereis minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Daqui para frente, é a nossa missão. Como é que se dá? Irmãos, hoje de manhã, antes de colocar os outros pontos, eu falei, o que não é missão? Missão não é muitas coisas. Missão não é muitas coisas. Por exemplo, missão, como algo que é direcionado, tem um foco, tem um objetivo.
Você não vê um míssil que foi lançado, parar no meio do caminho, para ficar vendo a paisagem. Você não vê um míssil, vou dar uma voltinha por aqui. Não, ele é direcionado, ele é programado para isso. O míssil, ele tem um objetivo. E hoje, o que nós vemos aí? Alguns anos atrás a gente via o chamado Guerra Fria. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu lembro da Guerra do Golfo, o míssil Scud, né? Scud, sei lá o nome. Eram mísseis poderosos dos Estados Unidos, lançados no Golfo Pérsico, sei lá, me ajudem aí. E existiam mísseis que queriam interceptar esses mísseis que eram lançados, para não chegar no alvo. Presta atenção, olha a guerra hoje aí. A guerra hoje é não deixar o teu míssil cair aqui, mas abatê-lo antes de chegar aqui. Quem tiver esse poderio, elimina. Além de abater, ele lança outros, ele lança uns para atacar e outros para abater, se defender. Míssil para se defender, míssil para atacar. A igreja precisa aprender isso. Precisa de uma missão que a protege e faz avançar, que ataca. A gente precisa aprender isso, eu não sei de que forma. Missão é guerra. Missão não é uma aventura. É uma guerra. Missão não é uma maneira de ganhar dinheiro. Não é uma maneira de ganhar dinheiro. Missão não é um passeio turístico ou excursão. Missão não é um trabalho de escola ou de faculdade. Se bem que a faculdade hoje, rapaz, só Deus. Por isso que a gente tem que preparar os nossos filhos naquele colégio ali, com princípios e valores. Antes deles atacarem os nossos filhos, a gente ataca antes os nossos filhos, no colégio Água Viva. Se tem um campo missionário que deve ser atacado a todo momento, é o coração dos nossos filhos, amém? Os nossos filhos precisam aprender isso. Precisam saber disso, e isso depende do pai e da mãe. Portanto, ide, não diz o nome do obreiro do cargo. Por isso que, quando você pensa assim, você que não é pastor, você que não é missionário, que não é bispo, apóstolo, papa, qualquer coisa assim. Mas isso aí é responsabilidade do pastor. Deixa para eles fazerem isso. O id aqui é para mim e para você, certo? É de responsabilidade nossa. Esse id aqui é nossa responsabilidade. Ele não diz o nome do obreiro, ele fala id. Mas quem é? São os que são salvos. São os convertidos. São os que estão entendendo um chamado. Eu vou dizer para você, está aqui o trajeto que dá sentido para a tua vida. E me parece que é bem isso. E a gente vai entendendo isso, uma vez que o pastor Jean já falou isso, é verdade. A gente vai tentando ser pastor, tentando se encaixar dentro de uma instituição, podendo ser uma figura também que pode ajudar, ministrando, amando, ajudando pessoas como pastor. Mas na realidade Deus só está nos salvando. Só me salvando, só salvando a gente. Só nos tratando como homens. E nos fazendo prestar atenção na nossa família. Eu vejo isso. Eu cuido dos de fora, cuido também. E Deus vai cuidando de mim, me salvando, dando sentido para eu continuar nessa missão também para os outros, e cuidando da minha família e construindo a arca da minha família. É uma missão que acontece dentro e fora de nós. Quando fala de todas as nações, está falando que não existe exclusividade, não é para uma nação.
que Deus faz desde o começo é escolhe uma nação para proclamar para todas as outras nações. Mas nessa rejeição, nessa petulância de Israel, o Evangelho, ele amplia as suas fronteiras, atinge os gentios, e o Evangelho chegou um dia até nós. Agora é para nós, para outros povos. Por que tem que fazer missão? A Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. O que ganha alma cobre multidão de pecados. Tiago. Quem não ganha almas tem um problema de identidade como crente. Os cristãos dos primeiros séculos tinham um profundo desejo de ganhar almas. Eu perguntei hoje de manhã, não precisa levantar o braço não, tá? Não precisa expor. Quantos de vocês tiveram uma experiência de ser usado por Deus para a conversão de alguém? Não que você tenha convertido, mas que você foi usado para esse acontecimento. Quantos de vocês viram pessoas se converterem através de um testemunho da vida de vocês, de Deus na vida de vocês? Pastor, nunca aconteceu isso comigo. Até pouco tempo atrás não, uns 20 anos atrás, quando eu me converti, eu trabalhava numa corretora de seguros, era menino, e era do meu tio a corretora de seguros, eu fazia função de office boy, e eu me converti nessa época, já era crente desde pequeno, mas conversão mesmo, e eu lembro que eu estava dentro do escritório, então eu não ia para a minha cidade, eu ficava no escritório, eu tinha um momento meu lá de oração, eu orava, tinha um tempo com Deus, meu momento de meia hora com Jesus ali, depois eu queria orar mais alto, porque assim, convertido ora mais alto, sabe? Depois a gente vai diminuindo. E eu entrava dentro de um armário lá, fechava, era um armário assim, embutido, que não tinha nada dentro, era um prédio residencial que depois usaram como comercial. Eu entrava dentro do armário e fechava a porta. Eu acho que a secretária ouvia eu orar. Mas eu orava, eu me entregava. E passou um tempo, ela, do nada assim, falou assim, que igreja que você vai, Guto? Falei, eu quero com você essa noite. Do nada ela falou isso. Naquela semana ela foi comigo, e naquele culto ela recebeu Jesus, sem eu fazer nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu não falei, confesse Jesus, senão você vai para o inferno. Não falei nada disso para ela. Ela se converteu, ficou a semente, depois ela seguiu a vida dela, aí aconteceu isso, sem tocar em nada, passou um tempo, eu falei, Deus, e aí, só foi aquela vez? Ainda sem eu fazer nada, como se tivesse que acontecer alguma coisa, eu fazia alguma coisa, passou um tempo, um amigo meu ligou para mim, Guto, onde você está? Eu falei, estou em casa, cara, eu estou aqui, e o cara estava no show Diante do Trono, lá em Londrina, cara, eu quero me converter. Ele falou para mim, como se eu pudesse convertê-lo. Eu falei assim, cara, entrega a tua vida para Jesus. Enfim, toda uma história. Foi as duas pessoas que lá no começo, parece que Deus precisava dizer alguma coisa para mim, para autenticar que de fato, eu era realmente um jovem convertido. Passou um tempo, silenciou, e aí foi quando um dia eu estava sentado em uma cidade do lado de Londrina, Cambé, triste pra caramba, aí entra uma menina, uma igreja lá, e me vê de longe, e falou assim, você que é o Guto? Eu falei, eu sou, não conhecia mais ou menos ela assim. Falei assim, olha, deixa eu falar para você, aquela secretária que trabalhava com você, na Dourado Seguro, sei, Adriana, então, ela mandou falar para você que ela está bem com Jesus até hoje. Depois de não sei quantos anos, fruto que vai permanecer, semente do alto, semente espiritual, semente de Deus. Isso foi me animando. Passou o tempo, isso me animou, eu tive encontro com muitas pessoas, poucas pessoas eu vi, depois aconteceu alguma coisa, mas pessoas que passaram pela minha vida, eu passei pela vida delas.
E hoje, como pastor, eu lido com pessoas que são crentes, que já foram convertidas, que são outros tipos de fruto, outros tipos de acontecimentos, de evoluções, sei lá, de maturidade espiritual que autenticam que nós estamos no caminho certo. Por que fazer missão, então? Por conta disso, irmãos. Eu não sou nenhum missionário chamado para ir para fora, como aconteceu com meu irmão, que foi fazer um tour no Nepal, lá perto dos Everest, lá, e ele não achava que as pessoas nunca tinham ouvido sobre Jesus. Quando ele estava andando de bicicleta, parou lá no meio das montanhas, e eles perguntaram se eles conheciam Jesus. Eles nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. Há alguns anos atrás, isso ainda acontece. Não vai muito longe, no Brasil, os ribeirinhos, meu sogro trabalha, aposentado, pastor, já jubilado, trabalha, financia o seu próprio missão, Asas do Socorro, vai para lugares distantes no meio da Amazônia, que às vezes a gente está conversando com ele, perde contato, aí quando você perde contato estando dentro do avião, você fala, morreu, né? Só no céu agora. Depois ele parece, depois de 4, 5 dias, falando, não, eu estou bem. Aí, comunidades ribeirinhas, que ainda não ouviram falar de Jesus, brasileiros. Por que fazer missão? Alguém disse que existem 7 bilhões e meio de pessoas, e já existiram pessoas também, 7 bilhões de pessoas. O cristianismo ainda é a maior religião que nós temos, o Islã está chegando próximo, e do jeito que eles estão fazendo, eles vão passar a gente, porque a gente estacionou. Porque tem muita gente que ainda não conhece a verdade. Aí a gente ouve muita gente dizendo que o Deus é o mesmo para todas as religiões. E a nossa fonte de sabedoria, regra de fé e de prática, diz para a gente que só há um caminho, uma verdade e vida. Que Jesus é o caminho, a verdade e vida. E que o céu é para aqueles que se relacionam com Ele aqui na terra. O céu está reservado para nós que nos relacionamos aqui embaixo. O céu é para os filhos. O céu são para os regenerados. O céu é para aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Quando que nós precisamos de missão ou missões? Aqui perto, ou aqui mesmo, quando nos púlpitos não se pregam mais sobre a cruz de Cristo. E a cruz aqui quer dizer muita coisa, irmãos. Basicamente é não falar aquilo que você quer ouvir. Basicamente é não alimentar as suas vaidades, nem a minha. É não prometer para você aquilo que Deus de fato, verdadeiro, não vai te dar. Denunciar pecado. É melhor você sair daqui aterrorizado do que bem. E hoje de manhã eu acho que muita gente saiu chateado comigo daqui. Não tem problema nenhum. Quando Jesus não é o centro da nossa mensagem. Quando a gente disfarça ser crente, disfarça conhecer a Cristo, conhecer a palavra, está bom do jeito que está, mas a gente continua mergulhado na idolatria dos nossos negócios, do nosso dinheiro, dos nossos status, das nossas preferências, dos nossos princípios. Eu tenho princípio. Que princípio é esse? Que exclui pessoas. Nós precisamos de missões agora. E talvez a missão nunca começou na sua vida, precisa começar no seu coração. Quem vai fazer missão? Somos nós. Todo o trabalho de uma igreja é missionário. O objetivo de uma igreja séria seria ganhar almas. O amor pelos perdidos e alcançá-los. Se isso não for verdade, então a igreja perde o sentido, seu perfil, suas raízes. Eu quero ler um
pequeno texto que eu achei fabuloso. E eu vou terminar com isso. Depois que Jesus, ele é levado para o deserto, a gente acha que o deserto é o pior lugar do mundo. Gente, vocês não têm noção que é determinante, é indispensável, é inegociável, é determinante que eu e você passe pelo deserto, porque se você não passa pelo deserto, você pulou etapas ou nem chegou perto dele. E no trajeto com Deus não existe pular etapas. Sempre essa reconexão, ou como se diz no GPS, quando ele faz de novo a parada lá, recalcular. Ele sempre vai trazer você para o lugar. Você faz o desvio, mas ele recalcula para o lugar certo. Cara, o que nós temos hoje de princípios de tecnologia só são sombras das coisas que são reais na terra, no céu. Presta atenção. Jesus se preparou para o ministério que Deus lidera, presta atenção, deixou-se guiar para o deserto, ali aprendeu a crucificar a sua carne. Ou pelo menos dominar a sua natureza terrena. O homem Jesus aprendeu na solidão com Deus, e olha aqui, solidão com Deus. O missionário sai daqui para ser sedentário em outro país. Por isso que a gente precisa enviar mensagens, orar por eles. E quantos meio de nós aqui nos sentimos solitários? E parece que é assim, a gente está cheio de missionários, uns perto dos outros, mas se sentindo só. Parece que a missão é só minha, só depende de mim. No confronto com Satanás, o homem Jesus aprendeu na solidão com Deus e no confronto com Satanás a controlar os seus interesses pessoais, suas cobiças. Aprendeu a depender do Pai e a descobrir e viver que eu e o Pai somos um. Olha aqui, a missão passa por isso. Quando eu e o Pai e Jesus nos tornamos um. Por isso podia ensinar: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente entender que o reino deve ser estabelecido, então não é o meu reino, não é a minha vontade, não é a minha justiça, não é a minha justiça, não é o meu reino, é a busca pelo reino de Deus, se estabelecendo dentro da minha casa. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando você ora isso, está falando assim: venha a realidade espiritual do reino dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aonde eu estiver, venha o teu reino. E essas demais coisas, comida, bebida e vestimenta. Vestimenta porque você não vai trabalhar pelado. Comida para não passar fome, bebida para não se desidratar. Coisas básicas que faz você se levantar e enfrentar a tua responsabilidade. A nossa responsabilidade é a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. As coisas acrescentadas dependem de Deus. E as coisas acrescentadas que Deus nos dá, Ele nos dá para participar junto com Ele. Comida, bebida e vestimenta para a gente ir. Anunciar aquilo que nós buscamos em primeiro lugar do reino, a gente traz para dar sequência na nossa missão. Eu vou para o reino, busco, tenho um encontro com Deus, tenho um encontro com a presença de Deus, essa presença de Deus me acompanha, esse brilho, esse sal, esse gosto, tudo fica apurado, e é verdade, me parece que no céu, naqueles relatos que eu falei para ti, tudo é muito aguçado. A gente sente pouco o sabor das coisas aqui embaixo, ouve pouco, vê pouco. No ambiente do céu a coisa é totalmente fora do comum. Quando a gente começa a ter contato com quem está no reino, quem vem de lá, quem está lá, a gente começa a ouvir barulhos, discernir coisas que outros não vão discernir, porque a gente está tendo contato com quem pode nos dar esse discernimento, esse poder. Por isso que a gente muitas vezes caminha vulnerável, limitado, está faltando encontro com Deus, para conhecer mais a Deus, e testemunhar mais sobre o movimento de Deus dentro da gente para os outros.
Está faltando mais encontro com Deus. É assim como Paulo fez, eles buscaram um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus. Por conta desse encontro com Deus, mulheres foram atraídas para ouvir eles. Lugares onde Deus se encontra com os homens, ou onde os homens se encontram com Deus, sabe o que acontece com as pessoas que vão lá também? Deus abre o coração dessas pessoas, para fazer entender o que está se pregando. O que se prega é a vida de Deus, o encontro com Deus, o encontro com Deus. É isso que converte pessoas. Falta oração, a missão também passa pelo encontro com Deus, na oração em casa. Quem se encontra com Deus primeiro, tem o que falar no outro campo de batalha, que é o mundo. Qual é o campo de batalha primeiro que tem que ser conquistado? O seu coração. Quem conquista isso para você? No seu quarto, Deus conquista. Aí você sai para lutar com seus filhos, lutar com a esposa, e dizer assim: olha, nós vamos para cá, o ambiente, você que cria um ambiente de adoração, de louvor, de paz na sua casa. Homens, são vocês que fazem isso em casa. Na ausência do marido, mulher, esposa, é você que traz a presença de Deus na sua casa. Seria mais fácil o reino vir, mas me parece que é a gente que tem que buscar. Então vamos buscar. E buscar, bakash no hebraico significa algo que vem de dentro. Uma busca que vem de dentro, uma busca em todo o tempo, uma busca insaciável. 3 coisas. Buscar significa isso no hebraico. Uma busca que vem de dentro, em todo o tempo, insaciável. A gente precisa, em vez de parar de brigar com comida e bebida, buscar, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. A gente precisa experimentar o sabor do céu. E começar a dar pão para as outras pessoas. Terminar com isso, compromisso missionário, sem deserto, sem matar a nossa natureza terrena, sem obter, como Jesus, vitória sobre Satanás, não prospera. Presta atenção, compromisso missionário, sem deserto, sem matar a nossa natureza terrena, sem obter, como Jesus, vitória sobre Satanás, não prospera. Maturidade missionária é aprender de Deus, é Deus vivendo em nós, e nós vivendo para a missão, e para a glória de Deus. Muitos querem a parte final do texto que diz: estava com feras, mas os anjos o serviam. A gente quer estar perto, a gente quer estar no deserto, mas na hora que os anjos vêm servir, mas a gente não quer estar com as feras. Tensão a todo momento. Poucos querem o deserto, a solidão, a fome, sim, a sensação de desamparo. E é verdade, nós nos sentimos assim. Talvez você também é um homem, uma mulher que tem se sentido assim no seu ministério, na sua busca. Muitas vezes a gente se sente, mas graças a Deus, eu vou poder dizer aqui, porque outras pessoas já falaram isso. Talvez a igreja esteja passando, é um paradoxo, eu vou dizer aqui. Parece muitas vezes que para nós aqui, quando a gente vê poucos bancos aqui, ó, está tudo fora do lugar. Parece que está acontecendo alguma coisa que não está bem. Parece. Mas Deus está começando pela liderança dessa igreja. Deus está começando com os pastores. Eu me alegro por isso, porque Deus vai começar de cima para baixo. Vai começar a tratar cada um dos pastores, cada um de nós. Vai nos unir. E talvez por conta disso, algumas pessoas falam e têm percebido, durante muito tempo, nós não víamos os pastores perto uns dos outros aqui nessa igreja. Unidos. Mas, irmãos, vocês acham que é fácil a gente permanecer ligado um com o outro? A gente tem reuniões semanais, onde a gente discute a vida da igreja, os projetos da igreja. A gente discute uns com os outros, a gente tem crise muitas vezes uns com os outros, mas isso é necessário. As secretárias sabem disso. Talvez elas não ouvem o conteúdo, mas elas sabem disso. Os presbíteros passam por isso.
E Deus está chacoalhando essa igreja aqui. Amém? Os principados e potestades que se instalaram nessa igreja aqui, do mundo do inferno, estão sendo abalados e saindo aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Quantas pessoas vieram nessa igreja e tiveram visões aqui nessa igreja, de coisas horríveis na porta dessa igreja. Não foram poucas as pessoas. A gente aprende a viver, a guerrear aqui embaixo, na terra, toda a minha autoridade foi dada. E a gente aprende a guerrear na esfera espiritual. A missão da igreja passa por essas duas. Cara, a gente não entende o mundo espiritual. A gente não sabe que guerra está tendo agora por conta dessa mensagem. A guerra que está acontecendo para que você não tenha um pouco de entendimento, que pode mudar e determinar a tua vida, que dá sentido para a tua vida. Falou, para de viver escravo daquilo que atormenta o teu coração, porque de repente você está pensando agora, daqui um pouco na segunda-feira que você tem que trabalhar, ralar, e já vem de novo o dinheiro ser o Senhor da minha vida. Quando o Senhor da tua vida não deve ser o dinheiro, o Senhor dos teus negócios deve ser Deus, o Senhor Jesus. Terminando. Poucos querem o deserto, a solidão, a fome, sim, a sensação de desamparo, de viver por fé na exclusiva dependência, que é o caminho de Jesus, o caminho dos seus discípulos, é o nosso caminho. É o nosso caminho. É o nosso caminho. Nesse caminho, no final do versículo 20, nós temos a garantia da presença sempre, amém? Eis que estou convosco, esse dia, certo? A gente só pode ver hoje, não tem como ver amanhã, certo? Amanhã não existe até a gente acordar amanhã, correto? Existe hoje. Então hoje, nos é garantido pela palavra que Ele está conosco, amém? Ele está aqui. Ele te chama, ide. Se você precisar de mim, poderes que vêm do céu, eu te dou. Poderes para acontecer na terra, eu te dou, porque para mim foi dado. Aciona o teu Senhor. E você vai ter capacidade de invadir fronteiras do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, da sua casa, o coração do seu filho, ou fronteira difícil. Conquistar o coração do seu filho. Vamos ficar em pé? Eu acho que vai ter alguma coisa lá embaixo. Vai? Hã? Cantina? Ok. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta, não foi a quinta, não foi a sexta, sétima, oitava, não foi. Muitas vezes você já ouviu sobre essa palavra. Mas talvez poucas vezes você avançou em pregar o Evangelho. Ah, mas eu não tenho dom de pregar o Evangelho. Eu não sou pastor. Gente, é a sua vida. Deixa o Senhor Jesus se movimentar dentro de você. Aí tu vai ver o movimento que Ele vai fazer dentro de você. Naturalmente esse movimento, esse barulho vai sair pelos teus lábios. Será uma confissão que as pessoas vão ouvir. Só Deus pode ter feito isso em você. A tua vida já é um testemunho. É aquilo que eu falei. Eu não movi nada, não fiz nada. Uma secretária se converteu. Missões é isso. Quanto mais você morre, mais terreno para brotar.
Quando a igreja entender que o caminho é a cruz, e que a cruz passa a negar a si mesmo, entender o trajeto de Jesus, a missão dele para a tua vida, para a sua família, cara, fantástico. A gente ora para a gente às vezes, mas às vezes eu pego e falo assim, Deus, que minha família tenha sentido aqui em Marília, que minha família seja uma família missionária, uma família que proclama o teu evangelho, uma família autorizada para viver em Marília, para ser uma bênção. A gente tem que proclamar isso primeiro no nosso campo difícil missionário, que é a nossa casa. Quantos pais aqui sofrem com os filhos? Não precisa erguer a mão não. Talvez você, filho que está aqui, você deu muito trabalho, hoje você está aqui, mas teu pai sofreu muito com você. E olha, e Deus cuida, viu? Como é que Deus tira um homem com 36 anos deixando 4 filhos? Tirou meu pai com 36 anos de idade, deixou 4, com 5, 8, 9, 10. Cara, olhando para trás, só Deus para fazer isso. Eu podia ser, sinceramente, não poderia estar aqui, um drogado, ter me matado, revoltado com Deus, mas eu vejo a mão de Deus guardando. Tem que ter propósito, cara, tem que ter propósito, tem que ter uma história. Amém? Você pode, de repente, pai aqui que está com o filho, está longe, ore por ele agora. Deus, esteja com ele lá, cuida dele, faz ele voltar, dá sentido para a vida dele. Pai bendito, obrigado por essa noite, obrigado porque a tua presença é real, a tua presença nos emociona, ela nos acalma. Ela é bondade, ela é boa, ela satisfaz, ela acalma. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua reinando, o Senhor continua perto de nós. Nós não temos noção, Deus, até que o Senhor apareça. Nós não temos noção até que o Senhor abra os céus, do que acontece agora por conta de nós que estamos aqui. Mas independente disso, Deus, nós somos chamados para viver pela fé. Então leva esta igreja, essas famílias, leva, encaminha, faz avançar nesse mundo, nesse dia, agora, hoje, famílias inteiras aqui, Pai, na direção do Senhor, famílias para serem missionárias, primeiro nos seus corações, em suas casas, no seu bairro, no seu trabalho, faculdade, escola, aonde eles forem, Deus, que o Senhor os use com graça e misericórdia. Oh Deus, pode ser mais uma pregação, mas que essa pregação, Deus, faça diferença na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que essa mensagem do Senhor Jesus Cristo mude, recalcule, Pai, a rota de alguns irmãos que estão fugindo desse chamado. Eu peço, Pai, que a autoridade que foi dada a Ti, seja esse poder aqui agora, do céu para a terra, recalculando a vida, o coração, a mente, o espírito, a alma desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus, para que ele volte a encontrar em Ti, Jesus, o centro da Tua vontade, o centro, Pai, do sentido da vida, que é o centro da missão que o Senhor tem para a vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Faça isso na vida de homens e mulheres aqui, de pais e mães, de filhos e filhas, os nossos filhos que estão ali embaixo, Pai, que desde já, eles tenham já dentro deles, Pai, um chamado missionário, em nome de Jesus, porque eles nasceram como herança do Senhor, para sinais e maravilhas, não para calamidade, mas para sinais e maravilhas, porque das tais é o reino dos céus.
Pai, nos envia em paz para as nossas casas. Cubra as nossas vidas com teu sangue. Que possamos voltar sabendo da responsabilidade de ir. E sabendo que existe implicações, existe ordenanças no meio desse trajeto. Mas que tem uma garantia que em todas essas funções e exercícios, o Senhor está presente, estará presente conosco. O Senhor vai monitorando e supervisionando a nossa missão, porque o Senhor está presente. Cuida de nós, leva-nos em paz para as nossas casas, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a presença de Deus, e o amor de Deus e Pai estejam com todos nós, hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.